Gente, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Não é ler. Não é ter sabedoria para encher a mente de sabedoria, mas é para encher a alma, encher o espírito, se alimentar. Ontem, hoje, esses dias que eu vim estudando em casa, não tem nada a ver com o Apocalipse, mas esse dia eu estava aqui no sofá, eu estava estudando, ao mesmo tempo chorando, porque aquela palavra entrava em mim numa forma poderosa. Aí eu já começava a orar. Pode falar, presbítero. Não, então, você vê que eu fiquei umas 4 vezes ali e expliquei. Porque eu achei que o senhor ia chegar aqui, mas não chegou. Eu queria saber se tem alguma correlação no versículo 31 do capítulo 24 de São Mateus, onde fala também sobre os 4 ventos. Ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desses 4 ventos e uma outra extremidade dos céus. Tem alguma correlação? Tem a correlação no quesito que a gente estava falando, que esse daí é o nosso Salmo 23 de Apocalipse, né? Então aí já está falando da salvação, né? Vai recolher para proteger. Tem essa correlação sim, com certeza, tá? Só que aí já são os anjos do Senhor, já não mais anjos malignos, né? São os anjos do Senhor, apesar que os anjos malignos também são, que tem que obedecer à ordem de Deus. Eles não se autocriaram, né? Eles só são meio rebeldezinhos, né? Mas tem correlação sim, meu amigo, tem sim. Tá certo? Só que esse daí você está vendo que vai recolher para a salvação, para guardar, para proteger, para estar nas mãos do nosso maravilhoso Deus, né? Então, essa proteção, isso que o irmão leu, tem a oração de Jesus, né? Eu vou ler aqui, ó, João 17, 13 a 16. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Tá vendo, presbítero? E demais irmãos? Quando a gente começa a ler Apocalipse e ver as palavras de Jesus, você pode fazer a correlação. Não peço que eu tire. O que é o mundo? O mundo é dor, é sofrimento, a gente está vendo isso cada dia que passa. Mas ele fala, não tira eles do mundo não. É necessário que a gente esteja aqui. Nem que seja por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa que precisa de você. Então não tira eles do mundo não, Pai. Mas proteja eles do maligno. Ó que maravilha. Mesmo no mundo em trevas, Deus nos protege do maligno. Até mesmo o tratamento que nós recebemos, Deus ama todo ser humano, isso é inegável. Mas o amor e a proteção que ele tem para seus filhos é diferente. É diferente. Não tem como aceitar que não seja. É diferente. Se alguém aí tem filho, você vai amar, claro que você vai amar mais a sua mãe que a mãe do vizinho. Você pode amar a mãe do vizinho e deve amar. Mas você não vai amar igual ama a tua mãe. Não faz nem sentido, né? Aí ele diz no versículo 16, eles não são deste mundo, como eu também não sou. O nosso problema, possivelmente, é entender como os apóstolos entenderam. Mas eles entenderam também, irmão, porque eles tinham um outro tipo de conhecimento. Quando se é conhecimento só na letra, a gente vai se tornar como Paulo no começo. Vamos fazer um favor para Deus, vamos matar todo mundo que não é de Deus. Não é assim que Paulo fazia, invadindo casas, aquela coisa toda. Mas quando nós chegamos num nível espiritual maior e acreditando que Deus cuida de nós, que Ele nos protege, Ele para tudo no céu e na terra para proteger a gente. Tá? É isso que Ele faz. Né? Ele para tudo, porque Ele é fiel. E o motivo dele ser fiel é que ele é fiel a ele. Por isso que ele é fiel a mim. Ele não pode negar a ele mesmo, então ele não vai me negar.
né? A gente tem que entender isso. A gente tem que, não como motivo de orgulho, sabe? Mas honrar a Deus por isso. Porque quem somos nós diante de um Deus tão santo e poderoso? Os cultinhos que a gente faz, será que realmente é tão bom assim? A adoração que nós damos a Ele, será que realmente... Nós fazemos acepção de pessoa até hoje. Nós fazemos até hoje. O irmão não pode ter um pensamento diferente que ele já não... Ai, sabe? Nós escolhemos quem tratar bem e quem tratar mal. Até a gente deveria tratar todo mundo bem, acabou, independente do que a pessoa seja, do que ela pratica, do que ela faz. Sabe? Mas não. Poxa, eu tô na igreja há tanto tempo e eu conheci pastores que batiam na esposa e em pleno domingo estavam lá servindo ceia e falando de amor. O cara estava agredindo o corpo dele, a esposa dele. O cara, diante da palavra de Deus, por agredir o próprio corpo, é um monstro. Como que esse cara está em cima de um altar, apregoando amor? Aí eu me pergunto, há anos eu me pergunto, gente, há tanto engano dentro da igreja, cadê o Espírito de Deus? Que o pessoal fala que tanto tem. Cadê que não revela, que não mostra? Ou a gente que não quer ver? Ou nós é que não queremos ver? Porque é uma pessoa muito querida, porque é muito amiga, porque é muito isso, porque é muito aquilo. A nossa justiça é igual à justiça de Deus? Justa. Ela é justa. Há um equilíbrio. Hoje eu estava falando com um pastor lá, a gente estava até falando, na igreja não existe marido, mulher, filho, neto, gato, cachorro. O que existe é Deus Senhor da sua igreja e nós somos ovelhas, ponto final. Todos, no final, todos somos ovelhas, no final, todos somos servos. E é assim que nós devemos ver. Em vez de assassinar o nosso próximo, a gente devia dar para o nosso próximo ânimo, né? Palavras de ânimo. Olha, Apocalipse está aí, Apocalipse está se cumprindo, mas Deus vai proteger você. Deus vai proteger você. Uma vez na Zona Leste, eu respondi uma senhora, aí ela e o marido dela sentou lá, aí ficou os dois olhando para mim, daqui a pouco, pastor Luiz, posso falar com o irmão? Pode. Eu não gostei da forma que o irmão falou comigo. Eu falei, não, minha irmã, mas a senhora gostou da forma que a senhora falou com a irmã ali? Falei, eu fiz isso, eu pisei no seu calo, porque a senhora pisou no calo de uma ovelha. Falei, agora quando foi no seu pé doeu, então saiba lá, o pezinho da irmã doeu também. Eu não vou te pedir perdão porque eu sei o que eu estou fazendo. Estava fazendo um teste para te provar quem tu é. Agora, se eu fosse a senhora, eu ia pedir perdão para a irmã. Porque foi dessa mesma maneira que a senhora o tratou. Isso sem falar dos dissimulados. Na minha frente é uma coisa, por trás é outra. Pessoas dissimuladas. Sabe? Isso é terrível. Jesus Cristo está vindo, está voltando. Será que o selo que está em mim é realmente o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus muda o meu caráter, muda a minha maneira de ver, muda a minha visão. A tal ponto que, como eu falei, eu lendo a Bíblia, eu chorando aqui sozinho. É como Deus, por isso que eu vivo falando, nós temos que ouvir. Ouvir. Tá certo? Vamos continuar. Então Deus, ele preserva o seu povo, protege, né? Ele faz isso com o povo dele mesmo, e isso é ótimo para nós. Antes de todo esse terror, né, de começar a dominar sobre o nosso mundo, sobre a terra, João viu o anjo da parte de Deus seguindo na direção do povo de Deus, né, que é subindo do leste, do oriente, né, em direção à Palestina. Ele brada em favor do povo, parem tudo, esperem, esse povo precisa ser selado. E carrega com ele o selo do Deus vivo. Né? Era para ser colocado o selo de Deus na testa de seus servos.
eu estava falando do selo, né? E o que significa isso daí? A gente tem Deus selando na testa e nas mãos. E também temos o anticristo aqui. Eu estou falando lá do chamado Velho Testamento, né? Que eu prefiro chamar de Torá. Eu estou falando lá da Torá, Deus selando a testa, falando para o povo colocar entre os olhos, né? E nas mãos, uma marca dele. E aqui em Apocalipse, a marca da besta, que é um plágio da marca de Deus. Na testa e nas mãos. Alguém tem alguma... Apesar que eu já dei muita dica sobre isso, o que é realmente esse sinal? Pode ser chip? Pode. Só que isso já está acontecendo sem chip. Alguém tem alguma ideia? Pode falar, presbítero. Então, pastor, eu tenho um conceito muito estranho, esquisito, não sei, né? Pode falando aí. O anticristo, ele já está atuando a besta lá de Apocalipse já está atuando na mente das pessoas, inclusive dos que se dizem cristãos. Sim. Inclusive, eu penso comigo, posso estar equivocado. Então eu acho que porque muitos acreditam que essa marca da besta, há muitos anos atrás, eu tenho mais conhecimento que eu, apontavam lá para o Papa. Até hoje acreditam que tem um Papa lá morto lá, quando ele chegar o tempo, o dia, ele vai ressuscitar os mortos. Até hoje tem gente que acredita nisso. Eu penso que essas marcas, elas não são literais. Elas não são literais. Elas são espirituais. Assim como o selo, que Paulo fala que a gente é selado lá no livro de Efésios, né? Nós temos um selo, e esse selo ninguém vê, porque está dentro da gente. Então eu acredito que essa marca na testa e nas mãos, elas são espirituais e já tem muita gente marcado e não sabe. Eu posso estar equivocado, mas é um conceito que eu tenho na minha cabeça. Certo. Irmãos, não há equívoco nem erro em pensamentos. Pensamentos são pensamentos. A gente tem aí as nossas deduções conforme o que lemos e o que entendemos, né? É assim que funciona a coisa, tá certo? Só um momento, irmãos. Tem gente aguardando aí para entrar. Eu tô aqui tentando procurar aqui. Não tem não. Para mim não apareceu nada. Então, pessoal, é assim, ó. O que significa esse selo na testa? Esse povo já é crente. Já são chamados de servos. Então, não parece ser o selo da salvação. O irmão aí citou Efésios, né? Capítulo 4, né? Então, lá está falando do selo da salvação, mas uma forma especial de preservar o seu povo. Isso aí a gente encontra em Isaías 44, 5, que diz assim: alguns afirmarão, pertence ao Senhor. Outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome Israel. Então, o que a testa marca? A testa marca o lugar dos pensamentos. O que pensamos, ele acaba descendo para o coração, produzindo o quê? Nosso comportamento. Por isso a lei ela deveria ser atada entre os olhos, na testa, Deuteronômio 6:8. Né? Amarre as mãos e prende-as à testa como lembrança. Dessa forma, parece apropriado dizer que Deus guardará, selará a mente do seu povo em Cristo para que esse sirva e adore somente a Ele. Sabedor disso, Paulo, em meio às tribulações de seus dias, advertiu os filipenses assim, ó, Filipenses 4, do 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso,
orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradeçam-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus de paz estará com vocês. Palavra maravilhosa, né? De um homem que saiu do conhecimento só da letra, aquela legalidade para a parte espiritual da letra. Né? Olha que coisa maravilhosa. Né? O conceito que ele nos traz aqui é muito grande, né? No versículo 7. Então vocês experimentarão a paz. Né? A paz que excede todo o entendimento. Por que vai exceder? Porque mesmo meio à dor, à tribulação, aos problemas, dificuldades, quem tem Deus dentro de si, quem realmente o adora, o serve e crê nele, tem paz. Não importa o momento. A pessoa pode estar chorando de tristeza, tá? Não importa. Mas dentro dele há uma paz que excede. Excede. Chegam as pessoas, até quando você está nesse estado de paz, mas ele tá passando, essa pessoa está passando tanta coisa e está assim, em paz. Sim. Porque a paz de Deus não é relacionada com as coisas do mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo. E o mundo lá tem paz para dar? Mas ele tem. Só que nós temos que pegar nossa mente, olha o que ele diz aqui, ó. Tudo que é nobre, para a gente se concentrar, colocar nossa mente em tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno. Aqui está louvor, eu vou falar o que é louvor, é honra. As igrejas acham que louvor é cantar. Não! É honrar. É muito superior a cantar. Aí sim, depois que o honramos, aí nós cantamos para ele, né? Então ele diz, continue a praticar tudo que aprenderam. Sabe? Ele foi um homem que ele chegou num estágio espiritual tão maravilhoso, num crer em Deus. Ele já cria, na verdade ele já cria. Mas quando ele se entregou para o Messias, para Jesus, a coisa mudou completamente para ele. Então todo conhecimento, toda a sabedoria, ele refez toda a leitura de tudo que ele conhecia. Ali ele encontrou Jesus. Né? Encontrando Jesus, ele trouxe para a gente aí coisas maravilhosas, que muita gente até hoje confunde. Né? Muita gente até hoje confunde. Tem gente que chama ele de machista. Eu falo, não, ele não era machista. Era assim, não era. Não era. Tem coisa que hoje, lendo a Bíblia, existe nas igrejas, eu não aceito, não critico, mas respeito. Porque a igreja, nós abrimos a nossa boquinha, eu só prego a verdade, eu só não sei o quê, eu faço o que a Bíblia diz. Não, papo furado, que se a gente entrar na Bíblia mesmo, a gente vai ver que não é bem assim não. Aí quando a Bíblia se confrontar com o nosso pensamento e as nossas vontades, a maioria não aceita. Não aceita. Então, Paulo não aceitava porque eram coisas que não está escrito na Torá, não aceita e pronto. Acabou o assunto, simples assim. Simples assim. Hoje, no nosso século, nós desviamos da verdade por aceitar coisas anti-palavra de Deus. Anti-palavra de Deus.
Né? Assim como é impossível existir dois testamentos de um só Deus. Então o Novo Testamento tem que ser entendido de outra forma. Não que Deus fez outro testamento, porque Deus é irrevogável no que fez. Ele diz que não muda. E Jesus veio cumprir o que ele já tinha dito. Isso aqui é o cumprimento daquilo que é o testamento. É só isso. Porque senão nós vamos entrar numa coisa meio complicada, que Deus ficou meio velhinho, Jesus percebeu que Deus estava muito velho, eu vou mudar o que meu pai fez. E ele não mudou nada. Ele só realizou aquilo que está escrito no testamento. Só isso. Os apóstolos não mudaram nada. Quem anda mudando somos nós. Eles não. A preocupação dos apóstolos eram almas. A nossa preocupação dentro da igreja é outra coisa. Se a gente for se pegar mesmo, a nossa preocupação não é alma, não. Não é. Como eu aprendi isso, graças a Deus aprendi menino, de ler as escrituras, eu sempre preservei pegar uma... Eu saía para as ruas como eu faço até hoje. Senhor, me coloca uma pessoa para mim pregar o evangelho. Eu saio, eu falo para a Silvia, Silvia, estou indo. Pum. Eu demoro, eu chego que você estava pregando, né? Eu estava. Porque eu quero uma pessoa, parar com ela, conversar com ela. Porque a minha preocupação, a nossa preocupação, enquanto servos de Deus, é salvação de almas. É essa a nossa preocupação. Né? Nós precisamos estar atentos com relação a isso. Muito atentos. Né? Então vamos lá. Agora a gente tem que se lembrar de que a batalha do maligno pela vida do povo de Deus, ela ocorre na mente. Tá? Então Paulo deixou isso bem claro em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que ele diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Vamos lá ver agora o que Jesus disse na parábola do semeador? Alguém quer falar alguma coisa desses 2 versículos de Coríntios? Alguém tem alguma coisa a falar? Presbítero? Elaine? Se tiver, pode comentar. Que aqui é poderoso. Esses 2 versículos aqui são poderosos. Não? São poderosos. Isso aqui arrebenta com as igrejas. Arrebenta. Arrebenta. Olha só os 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Isso é o que nossas igrejas, chamadas professas igrejas cristãs, têm mais feito. Tem mais feito. Impedindo que as pessoas, inclusive seus membros, as suas próprias ovelhas. Quem vai falar? Ô pastor, pode falar. Repete para mim esse versículo que o pastor falou, por favor, que eu não entendi direito. O 4 e o 5 é 2 Coríntios 10, 4 e 5. É que eu coloquei em outra tradução aqui. Ó, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Legal essa última parte aqui, hein? Versículo poderoso. Poderoso. Mas, os grandes, o que se dizem, né, grandes líderes de grandes empresas, de grandes igrejas, realmente eles não querem que os seus membros, né,
conhece a Cristo, conhece essa palavra poderosa, a gente começa a se afastar desses dogmas que essas pessoas impõem nas igrejas. E aí não deixa o homem conhecer a Cristo. Não deixa o homem conhecer a verdadeira palavra, né, pastor? Sim. Por isso que muitos são enganados. Muitos estão aí passando anos e anos e anos num banco de igreja, sendo enganados porque eles não deixam os seus membros conhecer a palavra poderosa. Aquela palavra que liberta, que sara, que voltamos ao verdadeiro amor. Então, pastor, essas pessoas que têm grandes igrejas aí, com multidões de membros, eles vivem isso, né, pastor? Trazendo aquela doutrina para a pessoa não conhecer a Cristo e seguindo com isso, pastor. Eu entendo dessa forma. Pode falar, presbítero. Agora é o presbítero. Qual que é mesmo o 2 Coríntios 10, 4 e 5. Estava no capítulo 4. Ah, por isso você não estava entendendo nada. Não, mas é assim, pegando um gancho aí da fala que o pastor estava falando, hoje em dia, infelizmente, os crentes estão esquecendo, estão, na verdade, Cristo é o cabeça. Hoje em dia, os pregadores, pastores, presbíteros, principalmente aqueles lá de Camboriú, estão subindo na cabeça de Cristo, fazendo com que ele diminua para que o